Olá, meu nome é Aurora de Barros Ferreira. A disciplina do meu trabalho é Estágio de Educação Infantil. A área de concentração foi Metodologia de Ensino e o tema foi Contação de História. Minha justificativa sobre o tema é que a contação de história, ela tem um papel muito importante na educação infantil. Além dela ser um agregado como um recurso pedagógico, ela é um estímulo à imaginação, um incentivo a ler, a querer e ouvir uma história. Ela pode ser relevante e enriquecedor ao envolver as crianças de uma forma mais lúdica, a entender as necessidades do nosso dia a dia. Através da imaginação, a gente pode trabalhar comparando com a realidade deles no dia a dia, além de possibilitar às crianças a cultura, conhecimento, a princípio, a valores, educação ética, além de contribuir para uma boa construção de relacionamentos afetivos, autoestima, a uma alimentação mais saudável e, sendo dessa forma, alcançando os próprios objetivos. Por isso que eu escolhi esse tema. Para trabalhar esse projeto, eu escolhi uns objetivos como ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação, de comparação, de cooperação, coordenar as suas habilidades manuais no atendimento adequado ao seu interesse e necessidades em situações diversas, a querer e ouvir as histórias, a compreender a importância e o significado de cada uma, reconhecer personagens, demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo através de brincadeiras, jogos, escutas e recontos de histórias, entre outras possibilidades, se expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, refletir sobre o respeito, a solidariedade, o amor, a tolerância, a empatia para a vida e para a sociedade, entre outros objetivos. Na fundamentação teórica, eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, onde eu me baseei através da metodologia do ensino, com o tema contação de história, e sendo fortalecida por alguns autores, como Mateus, onde ele enfatiza que a contação de história ela instiga a imaginação, a criatividade, a oralidade, ela incentiva o gosto pela leitura, contribuindo na formação da personalidade da criança, envolvendo o social e o afetivo. Também Oliveira fala que a criança aprende mais sobre a língua que se fala, amplia seu repertório e o seu universo imaginário, percebe que as histórias podem ser mudadas e começa a criar suas próprias histórias. Já Batista afirma também que é ouvindo histórias que desenvolvemos as relações interpessoais. Metodologia. O meu estágio da educação infantil ele foi realizado numa escola privada. O nome é Castelo do Gigante, que tem funcionalidade desde 1999, que após 20 anos passou-se de mãe para filha. É uma escola bem no centro de Novo Hamburgo, na rua Doutor Magalhães Calvete, número 675. E a turminha que eu fiz o estágio, ela tem uma professora regente, é composta por 6 alunos, sendo 5 meninas e um menino. É uma turma bem calma, bem tranquila. A professora, no início do ano, ela recebe um tema, que este ano foi valores, e em cima desse tema ela consegue fazer os planos de aula e os projetos. Junto com ela, após a observação, a gente decidiu pelo tema contação de história, que tem a facilidade de trabalhar diversos assuntos que eles foram demonstrando durante toda a minha observação, sempre tendo base a BNCC, sempre utilizando materiais, objetos do dia a dia deles para eles compararem, trabalharem a imaginação junto com a realidade deles, sendo sempre realizado através dos 5 planos de aula durante o projeto. Na observação, eu coloquei que a escola Castelo do Gigante ela é situada no centro de Novo Hamburgo, sendo uma escola privada com um número médio entre 6 a 13 crianças por faixa etária, com um total de 18 funcionários, sendo mais 5 professores de aulas extra, como judô, balé, música, inglês e capoeira.
A escola ela é localizada bem numa esquina, sendo de 2 andares de alvenaria. Ela tem um tamanho bem grande, tem uma ótima estrutura e conservação de limpeza, com 5 pátios, sendo um coberto para os bebês, um pátio de inverno. Uma coisa que eu achei diferente e difícil, que ela não tem acesso para pessoas com deficiência física como cadeirante. A escola ela enfatiza os valores, adaptando o planejamento às necessidades da sala de aula. Ela promove a autonomia das crianças e a interação dos alunos, incluindo aqueles com necessidades especiais, de acordo com as diretrizes estabelecidas no PPP da escola. Nos planos de aula, os planos eles foram planejados com todo carinho, com todo amor para a turma da faixa etária 3 anos, buscando agregar no desenvolvimento, nas necessidades, objetivos de cada um. Para isso, foram criados 5 planos de aula, com base em histórias, enfatizando diversos assuntos demonstrados durante toda a minha observação com eles, atividades voltadas à empatia, a respeito, trabalho em grupo, além de aprimorar a coordenação motora ampla, fina, atenção e principalmente em demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas. As crianças, elas demonstraram a todo momento querer estar ali, interesse em todas as atividades propostas, brincadeiras, em momentos de muito aprendizado, compartilhamento, diversão e alegria durante todo o momento, sempre demonstrando querer aprender mais e mais. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha vivência de estágio. O meu estágio na Escola Castelo do Gigante, ele só me enriqueceu, ele agregou ainda mais na minha decisão e na minha formação docente. Me proporcionou momentos especiais, maravilhosos, que não tem nem explicação, porque através das entrevistas, observação e regência na educação infantil, ela destacou todo o aprendizado da contação de história, atividades lúdicas com base na BNCC, resultando em um progresso notável no dia a dia das crianças, sendo visto no seu dia a dia. O desenvolvimento, os objetivos alcançados e principalmente destacando toda a importância que tem um planejamento em sala de aula. Nas referências eu coloquei de onde eu tirei todas as pesquisas sobre os autores, tudo, sobre Batista, Consolim, Mateus, Neto, coloquei de todos que eu fiz a pesquisa, falando sobre o uso da contação de história no atendimento psicopedagógico, contação de história, a importância da contação de história como prática na educação infantil, sobre a contação de história e sua influência no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Coloquei todas as referências de onde eu tirei. Para finalizar o projeto, o meu tema, ele ficou aprendizagem através da contação de história. Eu acredito que seja um tema muito importante, podendo ser trabalhado em qualquer faixa etária e em qualquer idade.